Olá, começa agora o Alba Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Carlos de Souza Andrade, ele que é presidente da FEComércio Bahia. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, eu queria cumprimentar em nome da Federação do Comércio aos empresários do estado da Bahia e cumprimentar aos telespectadores da Bahia e também os nossos deputados que também representam o nosso estado aqui nessa emissora de televisão e de rádio. E a gente tem muito para falar da FEComércio. A FEComércio que foi fundada em 9 de agosto de 1947. É a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia. Uma entidade sindical que atua em âmbito estadual e que tem o papel de representar os sindicatos patronais desse setor, defendendo os interesses do comércio perante o Estado. No plano nacional, a federação é vinculada à CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, representante máxima de quase 5 milhões de empreendedores brasileiros. Carlos, quantas entidades sindicais estão hoje filiadas à FEComércio? Hoje, a Federação do Comércio tem no seu quadro 35 sindicatos. Nós somos uma federação que nós temos 72 anos de existência, entendeu? De fundação, e temos esses 35 sindicatos que representam algumas categorias do comércio e outros representam as cidades. Por exemplo, nós temos as cidades maiores têm os seus sindicatos próprios. Por exemplo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santa Amaro, Jiquié, essas cidades, Jacobina, Lagoinhas, tem um sindicato próprio. Agora, existem sindicatos também que são de categorias. Por exemplo, sindicato dos proprietários de farmácia, sindicato de supermercado, sindicato de material de construção, sindicato de lojistas. E esses sindicatos, juntos, nós somos 35, formamos a nossa federação. Essas federações juntas, as 27 federações, formam o que nós chamamos a confederação. Nosso CNC. sistema, a CNC. Nós temos a Confederação do Comércio, que é a nossa CNC. Que é âmbito nacional. É de âmbito nacional. Agora, que tipo de ação a federação, no caso a FEComércio, realiza junto a esses empreendedores baianos? Olha, várias ações. Nós temos, primeiro, nós defendemos os empresários do comércio no que toca a parte de contato junto à Assembleia, entendeu? Com os nossos deputados, os nossos vereadores, não só aqui da capital, mas também das outras cidades, onde nós temos sindicatos, e também representamos com os órgãos públicos, com os órgãos constituídos. A representatividade do comércio, você sabe que é muito grande. Onde existe um aglomerado de 50 casas, lá tem uma vendinha. Lá Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. O comércio existe. Né? O comércio existe e o comércio faz parte da vida de todo mundo. A proporção que a cidade vai crescendo, o comércio vai crescendo e vão se diversificando. Antigamente era uma lojinha, depois virou uma venda e hoje é um supermercado. Hoje, depois um mercado, depois um supermercado. Como a farmácia era uma putica, depois uma drogaria, hoje é uma hiperfarmácia. Que na farmácia hoje tem de tudo, até remédio. É verdade, uma boa observação. Agora, e também eu acho que uma das funções da federação está nas negociações coletivas, né? Sim. Porque a gente tem esses poderes aí, a gente falou do poder legislativo, né? De vocês atuarem junto aos deputados, tanto em âmbito federal, os deputados federais, os deputados estaduais, também na Câmara Municipal de Salvador, especificamente na FEComércio Bahia. E também nas negociações coletivas. Qual é o papel da FEComércio aí? Hoje, depois de 2017, que foi aprovada a legislação trabalhista que foca no negociado ser mais importante do que o legislado, esse papel da federação
através dos seus sindicatos, bem como com os sindicatos das respectivas categorias. Nós somos dos patronais, existem os sindicatos laborais e esse diálogo é de suma importância, porque antigamente nós recebíamos o pacote pronto. Vai ter o aumento de tanto, as condições numa convenção coletiva é isso, é aquilo. Hoje não, hoje é uma coisa muito recente. Nós estamos muito começando, porque de 2017 nós fizemos a convenção de 2018 e 2019. Sim. Mas daqui para frente, quanto mais fizermos as convenções, nós vamos nos preparando para um novo mercado de comércio, priorizando mais a meritocracia, priorizando o diálogo, priorizando a hora trabalhada, priorizando aquele trabalhador que se dedica, não só o trabalhador, mas a família, que nós podemos dar assistência. Isso tudo faz parte da negociação da convenção coletiva. Então a FEComércio foi a favor da reforma trabalhista. Sim. E vê já com bons olhos, embora ainda não consiga medir muito bem esses resultados por conta do tempo ainda, que é curto. Eu acho que esses 2 anos é muito pouco na nossa existência. Como eu lhe disse no início, a nossa federação tem 72 anos. E eu acho que 2 anos é muito pouco para a gente começar a medir. Mas nós temos certeza que o diálogo é a arma do acordo. Porque na hora que o trabalhador pleiteia alguma coisa, nós, empresários, queremos outra, e no diálogo, eu acho que isso é que constrói o emprego, a fidelidade ao emprego, a permanência do emprego, porque o grande problema nosso hoje, eu acho que essa dificuldade que o país está passando, principalmente por falta de emprego. Esses 12 milhões e meio de pessoas desempregadas, isso realmente, para nós do comércio, é bastante prejudicial. Porque quando o dinheiro é pulverizado, o comércio vende mais, o dinheiro roda. Mas, infelizmente, o dinheiro, esses últimos 20 ou 30 anos, o dinheiro ficou muito concentrado, principalmente em Brasília, entendeu? Nós estamos fazendo um trabalho junto ao Legislativo, principalmente junto ao Legislativo, que é quem legisla, entendeu? E nós temos que fazer esse trabalho para mostrarmos onde o dinheiro deve ficar, onde o empresário quer investir, porque se ficar na mão de poucos, e também ficar esperando o rendimento só do dinheiro. Antigamente o cara aplicava na poupança e chegava no final do mês, tinha uma rentabilidade estupenda e não rendia nada. Nós empresários, pensamos que a grande saída para o país é o trabalho e o emprego, entendeu? E na hora que a gente tiver o emprego, tiver o trabalho, o dinheiro é mais distribuído. E para o comércio é bom que o dinheiro roda. Claro. Na hora que o dinheiro rodar, é bom para o empresário, é bom para o governo que vai arrecadar mais impostos, é bom para a cidade. Para a geração de emprego, é fundamental, né? Novas empresas, novas modernidades. E eu acho que isso tudo faz com que o comércio prospere. E qual é a avaliação que o senhor faz do setor hoje aqui na Bahia? Nesse ano de 2019, né, que a gente fechou agora, qual é a avaliação que se faz? Nós tivemos um crescimento muito pequeno, eu diria até ínfimo, mas só não estarmos desempregando, porque você sabe, esses últimos anos, de 2014 para cá, houve um certo desemprego. E agora, a partir do segundo semestre de 2019, deixou de desempregar mais, ou seja, nós estamos recuperando muito timidamente o nível de emprego, mas isso só quando Brasília nos der o sinal verde. Infelizmente, Brasília ainda nos atrapalha um pouco. E quais são as expectativas para o ano de 2020? Olha, eu estou otimista. Nós do comércio, nossa diretoria, os nossos diretores, nossos presidentes de sindicato estão otimistas,
para que 2020 seja um ano melhor. Não vamos esperar coisas mirabolantes, não vamos. Mas nós temos a expectativa de crescermos aí em torno de 2 ou 3% no ano de 2020. E quais os segmentos mais fortes no comércio aqui no estado da Bahia? Olha, o crescimento maior é na área de supermercado, de farmácia, na área de estética e beleza. Esses são os segmentos que têm despontado com maior participação. Nós temos também o setor de serviços, que essa parte de serviço hoje com a tecnologia, com o advento da internet, hoje as coisas, essa área de serviço tem crescido muito. E é um setor que está sobre nossa abrangência, sobre a abrangência da Federação do Comércio. E vocês têm abordado a questão da inovação também? Sim, a inovação. São novos mercados abertos, né? A inovação tecnológica, eu acabei de chegar, vou dizer a você aqui em primeira mão, eu participei do dia 12 ao dia 14, agora em Nova York, de uma feira de varejo. É a maior feira do varejo do mundo. Os americanos sempre dizem que eles são os maiores do mundo, mas essa feira tinham 40 mil pessoas e tinham, parece que 800 estandes. 800 empresas participando e número de frequentadores da feira em torno de 40 mil. Pelos números, você está vendo que é uma feira digna. Nós tivemos lá não só a Federação do Comércio, mas o CDL, mas a Associação Comercial, nossas entidades, a Confederação do Comércio, várias federações de outros estados, e nós estivemos lá presente para trazer justamente essa inovação tecnológica que você acaba de citar. E tem muitas novidades para o setor? Sim. Que tipo, Carlos? Basicamente, foco muito nas pessoas, entendeu? O mundo hoje está voltado em cima da tecnologia, que os dados são muito importantes. Os dados coletados são muito importantes, mas ter a posse do dado e ter o relacionamento com as pessoas, o empoderamento daquele que está no balcão é muito importante. Dar ao balconista autonomia para que ele decida, ele se relacione com o cliente, porque a coisa mais importante é o cliente. Com certeza. Nós entendemos que quem paga nossa isso fatura... não muda, né? Isso não muda. Esse o cliente... Com toda a tecnologia, isso aí não pode mudar. Agora, primeiro nós temos que ter a tecnologia com dados confiáveis, porque às vezes acontece que as pessoas informam, dão dados que não são fidedignos. E às vezes o software dá uma dificuldade. O que está acontecendo nos Estados Unidos, às vezes demora um pouquinho para chegar aqui. Os Estados Unidos está bem adiantado. Por exemplo, você chega numa loja nos Estados Unidos e vai ver numa vitrine uma roupa, um sistema foca sua íris e vê se você tem potencial para comprar ou não. E manda um vendedor que é especialista naquele tipo de roupa, e próprio para o seu cliente, no seu perfil. E aí chega lá, vai lhe abordar e uma grande percentagem, a grande chance, você querendo comprar e o vendedor especialista querendo vender, sai negócio. Com certeza. Isso é uma tecnologia que existe lá. Por exemplo, você vai numa loja de carro, o cara, assim, só pelo olhar do carro, o cara já conhece a percepção de que o cara pode ou não comprar o carro. Aí o cara já vai lá, já manda aquele vendedor certo para que conheça o carro e mais, o vendedor conhece o seu perfil pela sua apresentação, pela sua postura, pelo seu brilhar de olho. É incrível, entendeu? A gente chegou no futuro, né? Depois desse relato, desse tipo de sistema, a gente com certeza chegou no futuro. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas volta daqui a pouco conversando sobre o SESC, o SENAC, sim, serviços administrados também pela FEComércio. Nós estamos recebendo aqui Carlos de Souza Andrade, que é presidente da instituição. O Alba Entrevista volta já.
Estamos de volta com o Alba Entrevista, hoje conversando com Carlos de Souza Andrade, ele que é presidente da FEComércio Bahia. E como prometido, vamos falar um pouco sobre o Serviço Social do Comércio, o SESC, e sobre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A gente fala tanto, SESC e SENAC são instituições que estão na nossa vida, né? A gente fala, eu vou num restaurante que é do SENAC, eu vou no teatro da Casa do Comércio, do SESC. Mas o que fazem essas duas instituições para as pessoas que estão em casa entenderem o papel do SESC e do SENAC? Eu gostaria de deixar bem claro para o nosso público ouvinte, são os dois, o SESC e o SENAC são os nossos dois braços sociais. Os braços sociais que atendem aos comerciários. Basicamente, nossa entidade, a federação, administra o SESC e o SENAC para os comerciários. Quem banca o SESC e o SENAC é dinheiro dos empresários do comércio. Nós temos na nossa folha de pagamento, por exemplo, você tem uma loja, você tem 10 empregados, tem uma folha de 20 mil. Em cima daqueles 20 mil, você, empresária, paga 1% para o SENAC e 1,5% para o SESC. Esse dinheiro é o que faz esse movimento todo hoje, que nós temos em torno, o SESC e o SENAC hoje tem em torno de, no estado da Bahia, nós temos 3.280 funcionários, entendeu? São administrados, o SESC e o SENAC, pela federação, mas nós temos um conselho do SESC, um conselho do SENAC e temos 2 diretores, um para cada entidade, que são ligados à presidência da FEComércio. Aí o SESC, você tem lá o clube dos comerciários, que funciona dentro do âmbito do SESC. O SESC nós temos 5 áreas que nós trabalhamos para atender o comerciário. Primeiro, a parte de educação. Nós hoje temos, em média, umas 7 mil, 8 mil alunos do SESC. São 8 escolas que nós temos na capital e no interior. Temos educação básica? A educação básica. A educação básica. E aí, para filhos de comerciários? A prioridade é para o filho do comerciário. Entendeu? Existe uma fila enorme. Aqui em Salvador, uma fila grande, mas nós não temos recurso para atender a demanda. Mas, infelizmente, mas o que nós fazemos bem. Nós temos a parte de educação, que nós entendemos, inclusive na nossa gestão, nós começamos em 2014, fizemos a gestão de 14 a 18 e agora estamos na segunda gestão de 18 a 22. O nosso foco é educação. Entendeu? Nós entendemos que a educação é a coisa mais importante que nós temos. O nosso sonho seria fazer a educação da criança dos 3 anos até os 14, 15 e depois pegar essa criança e entregar ao SENAC para fazer o treinamento de mão de obra, para que esse menino, filho do comerciário, fosse um técnico. Sim. Depois, se ele quisesse fazer, no próprio SENAC nós temos EAD, ensino à distância. Já para graduação. Mas se quisesse o curso de garçom, de camareira... Profissionalizantes. O curso profissionalizante, fizesse a parte de estética, que hoje a área de saúde, de beleza tem crescido muito. Para você ter uma ideia, essa semana eu tive uma notícia muito boa. Nós inauguramos agora, há 15 dias atrás, uma unidade do SENAC em Amargosa. As vagas em menos de 20 dias já estavam todas as vagas tomadas. E eu fiquei feliz, né? Porque há uma demanda para isso, né? Com As certeza. pessoas querem se profissionalizar, se qualificar, e todo mundo quer colocar o filho numa boa escola. Eu digo Imagino que falte muita vaga, né? Eu Porque digo é difícil. sempre o seguinte, o time que não treina não ganha campeonato, entendeu? Nós temos que ter o básico, a formação básica educacional, mas depois ele tem que se profissionalizar. Às vezes a pessoa pensa muito em fazer o curso superior, importantíssimo. O curso superior é muito importante. Mas se o cara fizer o básico, bem feito, for um bom profissional na área de hotelaria, o importante é o emprego. Claro. Foi aquilo que eu há pouco conversei com você. Nós precisamos empregar essa massa de 12 milhões de desempregados. Com certeza. E o SENAC entra
nesse mercado para treinar a mão de obra. E é por isso que nós temos hoje em torno de 35 a 40 cursos do SENAC para treinar. E a parte do SESC, que você me questionou antes, é mais a parte de educação, a parte de saúde, a parte de esporte, lazer e cultura. Essa parte de educação, eu já falei, saúde, nós temos a saúde da mulher, nós temos umas carretas, 2 ou 3 carretas que nós temos, que faz mamografia. E nós temos um convênio com, acho que é Ribeirão Preto, é em São Paulo, e que vem a radiografia, vem a imagem de lá e o laudo. Nós não fazemos o tratamento, mas nós detectamos se a mulher tem um problema, principalmente de câncer de mama. Se precisa ser investigado, né? Nós encaminhamos para o hospital. Quer dizer, o SESC faz esse trabalho preventivo. Na parte de esporte, nós temos algumas quadras de esporte, campo de futebol aqui no SESC Piatã, nós temos ali uns 3 ou 4 campos de futebol com quadras e temos piscinas, né? 3 ou 4 piscinas, piscina adulta, piscina infantil. Falar no SESC Piatã, nós estamos já estamos desenvolvendo um projeto para começar a fazer uma reforma grande no SESC Piatã, porque é uma unidade que tem uns 40 anos. E de frente à praia, a maresia estraga muito. E nós estamos fazendo esse trabalho, vamos fazer um projeto novo, um SESC novo, para atender os comerciários de Salvador e região. Joia. E em relação às câmaras da FEComércio, qual é a atividade dessas câmaras? Nós aqui da TV Alba, inclusive, por várias vezes nós cobrimos atividades da Câmara da Mulher, por exemplo, mas são várias, né? Hoje, nessa gestão nossa, de 2014 para cá, nós criamos 5 câmaras, que são uns segmentos que a gente entende de maior destaque, maior necessidade, que o mercado está pedindo, que são as câmaras que auxiliam a nossa diretoria em fazer um trabalho mais focado para o comerciário e para o empresário. Por exemplo, nós temos a Câmara da Mulher Empresária, que hoje já tem no grupo da mulher empresária da Câmara, nós já temos 600 mulheres participando. Isso é um número substancial, que em 2 anos, eu tenho certeza que daqui mais 2 ou 3 anos, esse número vai crescer muito. Com o advento da internet, a coisa melhorou muito, né? Temos a Câmara dos Shopping Centers, que a gente sabe também que se desenvolveu muito, mas precisa ter essa interlocução entre o dono do shopping e o empresário do shopping. É um segmento que cresceu muito, é o shopping center. Depois nós temos a Câmara de Turismo. Nós entendemos de suma importância a Câmara do Turismo, porque eu acho que é um setor que vai empregar muito e emprega. E a Bahia, por si só, já se vende muito. Eu acho que é um setor que poderia ser muito mais explorado. Espero até com esse centro de convenções novo, que venha com certeza vai aumentar muito o movimento, porque nós estávamos praticamente com esse segmento do turismo, praticamente sem um centro de convenções, a cidade estava meia... Eventos, congressos, a gente estava com gap. Estava com esse gap fechado. Mas nós temos certeza de que se vier esse centro e depois vier um segundo centro, que seja bem-vindo. Com certeza. A prefeitura fez um, o Estado faz outro, quem vai ganhar é a população. Nós queremos mais emprego, mais renda e mais trabalho. Com certeza. E agora entrando na questão da agenda, eu queria mostrar aqui para os nossos telespectadores essa agenda política e legislativa da FEComércio, lançada em setembro de 2019. Mas é um documento que vocês vêm lançando desde 2016. Eu queria saber qual é o objetivo dessa agenda, porque no primeiro bloco o senhor falou bastante sobre essa relação com o legislativo, né? A relação para falar e ter aí um diálogo tanto em âmbito federal
estadual e também municipal. Esse diálogo se faz necessário, porque nós do setor produtivo, nós empresários, temos que ter esse diálogo. Agora, graças a Deus, nós temos tido essa reciprocidade muito forte da nossa Assembleia aqui, os nossos deputados, o ex-presidente, o Ângelo Coronel, sempre nos deu muita atenção, e agora o presidente da Assembleia, o Nelson Leal, tem nos ajudado, tem participado, e nós temos uma assessoria parlamentar que está sempre presente aqui e nessa Assembleia e trazendo as demandas do comércio e do serviço e do turismo. E os deputados sempre recebem muito bem os nossos... Obviamente que tem demandas que existe controvérsia, existe dificuldades, nem tudo que nós queremos o deputado aprova, mas existe esse diálogo. Pode não sair 100%, mas isso é nosso pleito que você acaba de mostrar. Aqui, inclusive, eu estava dando uma olhada e vocês colocam o projeto de lei, né? Primeiro os federais, os estaduais e os municipais, e colocam se são divergentes ou favoráveis, não é isso? Aqui, ó, por exemplo, aqui, um divergente e um favorável. Nós pugnamos muito pelo diálogo. Não existe ninguém dono da verdade. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira, entendeu? E nós temos que ter essa clareza. Tem coisas que tem um deputado que pensa de um jeito e outro de outro, totalmente divergente. E nós, empresários, pensamos de outra maneira. E nós temos que dialogar, botar o deputado A, do partido A, do partido B e do partido C. E o importante é que a legislação venha atender a coletividade, atender a pessoa que é mais importante, que é a sociedade como um todo. E a ideia da agenda é que os empresários estejam por dentro dos projetos de lei em andamento e entendam o posicionamento da FEComércio? É esse o objetivo? Com certeza. Eu acho que é importante e, inclusive, os empresários, as demandas são diversas. Porque o empresário do supermercado quer uma coisa, o empresário de farmácia quer outra, o lojista quer outra, o lojista de shopping quer outra. E o deputado precisa de ouvir os 2 ou 3 ou 4 facções, partidos, e dizer, vamos fazer a legislação assim. Quem manda mesmo, quem legisla é o vereador para a cidade e o deputado, no caso do Estado, da Assembleia. E no Congresso, os senadores e os deputados federais. Eu acho que lá em Brasília nós temos a CNC, que é a nossa confederação, mas aqui no Estado nós temos uma relação muito boa com a Assembleia. E, graças a Deus, espero que até 2022 essa relação com o nosso presidente da Assembleia aqui, o deputado Nelson Leal, continue como é nos dias atuais. Inclusive, recentemente, a Assembleia Legislativa da Bahia promulgou aqui uma lei que cria o Dia da Mulher Empreendedora, né? Isso, inclusive, foi um pleito da Câmara da Mulher Empreendedora. Nós ficamos muito felizes. É uma ação da Câmara nossa que foi aprovado aqui. Hoje, o que se trata das mulheres, eu acho que o deputado nenhum ia querer votar contra, porque a eleição está chegando aí e eles não vão querer perder essa fatia de mercado. Eu espero que não seja só uma bandeira eleitoral, mas que seja uma meta de vida, né? Não, a meta de vida. De defender pela vida. E de prática de vida. Com certeza. Porque as mulheres hoje estão inseridas no comércio. Vou dar um exemplo, na minha empresa eu tenho 280 funcionários, e nessa empresa nossa, 85% são mulheres. Eu emprego muito, eu trabalho com saúde e beleza. E como tal, nós queremos as mulheres com muita saúde, com boa apresentação também, mulher bonita e também saudável, com sempre certeza. Disposta, sempre alegre, porque se a pessoa recebe o cliente bem, alegre, bem satisfeita, o cliente volta, o cliente fica fidelizado, e isso é o que nós buscamos. Joia, nós estamos conversando com Carlos de Souza Andrade, ele é presidente da FEComércio Bahia, e daqui a pouquinho a gente volta, tem as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já.
De volta com o Alba Entrevista, e para você que ligou a sua televisão agora, nós estamos recebendo Carlos de Souza Andrade. Ele é presidente da FEComércio Bahia. E agora nós vamos às perguntas enviadas pelos nossos telespectadores por meio das redes sociais da TV Alba ou pelo e-mail tvalba@fpjba.org.br. Vamos começar com o Marcos Antônio, ele é de Jiquié, e pergunta: qualquer pessoa que tem uma empresa precisa pagar a contribuição sindical? Olha, a contribuição sindical, Marco, não é obrigatória. Até 2017, era obrigado se pagar a contribuição sindical. Hoje, não é obrigado. Agora, nós entendemos que toda categoria, todo profissional tem que ter o seu sindicato, a sua associação, a sua ordem, que defenda os interesses daqueles profissionais. Se você é comerciário, você é empresário do comércio, do serviço, do turismo, quem vai lhe defender? É o seu sindicato, é a sua federação, é a sua confederação. Se nós entendemos de suma importância você pagar uma contribuição para a associação, porque a associação vai lhe defender como, se não tiver recurso? Hoje, se não tiver dinheiro, não se faz nada. Se eu quiser contratar um advogado, se eu quiser fazer um convênio com um posto de gasolina, com uma farmácia, com um supermercado, eu preciso ter recurso para contratar funcionário. E se o pequeno, o médio, o grande empresário não pagar ao sindicato, não se associar ao sindicato, o sindicato fica fraco. E o sindicato fraco faz uma federação fraca, faz uma confederação fraca. Nós somos hoje uma federação forte, porque nós temos uns sindicatos fortes. Agora, com essa autorização de 2017, essa legislação trabalhista de 2017, os sindicatos realmente perderam a obrigatoriedade de receber o dinheiro. O cara paga se quiser. Tanto o laboral como o patronal. O sindicato do trabalhador também paga se quiser. Antigamente era obrigado a descontar um dia de trabalho do trabalhador. Hoje não é mais. Mas eu acho que o trabalhador tem que pagar seu sindicato, como o empresário tem que pagar seu sindicato, para que possamos sentar à mesa para defender os interesses do empresário e os interesses do trabalhador. É importante não só pagar, mas acompanhar as ações, Sim. Estar por dentro do que Sugerir, participar efetivamente da desse entidade, processo, né? Porque as coisas, eu vou muito ao interior depois que eu tomei posse na federação, e quando nós vamos para uma cidade como Juazeiro, Ilhéus, Conquista, Feira, os exemplos que as pessoas me dão, é um eterno aprendizado. A gente aprende demais. A gente pensa que, às vezes, só a capital acontece as coisas, mas no interior tem muita coisa diferenciada. Um problema que é lá no sul da Bahia é diferente do cara do norte, como é diferente do cara do centro-oeste. As necessidades são diferentes. E aí nós entendemos que é importante a participação de todo o comércio, do norte, do sul, do leste e nós aqui de Salvador e região metropolitana. Com representatividade, né? Com representatividade. A segunda pergunta é do Alfredo Santos, do bairro do Imbuí, aqui em Salvador. Se eu tiver uma empresa, tiver empresas em diferentes cidades, devo contribuir nas duas cidades? Não. E aí você tem o CNPJ. É importante que você contribua nas duas. Por tudo que eu expliquei antes, é importante, é tão pouco que o empresário, o pequeno empresário contribui, porque o nosso objetivo maior é, se todos contribuírem, o sindicato fica forte. A dificuldade dele numa cidade como, digamos, no norte, como Juazeiro e em Teixeira de Freitas, são diferentes. As condições são diferentes. Quer dizer, se ele tiver uma filial em Salvador, uma em Juazeiro e uma em Teixeira de Freitas, contribua com as três. Você tem que ter a consciência dos benefícios de estar ali contribuindo. Com certeza. Do associativismo. Infelizmente, vou ser bem franca a você, o empresário do Norte e Nordeste é pouco associativista. O pessoal do Sul
já tem uma cultura mais europeia e já tem uns sindicatos mais fortes, umas federações mais fortes, umas associações, umas cooperativas mais fortes. Nós precisamos, aqui na Bahia, no Norte e Nordeste, criarmos essa cultura do associativismo. Então a contribuição é por CNPJ? Por CNPJ. Ok. Miriam Nascimento, do bairro do Rio Vermelho, pergunta, que a gente até já tocou nesse assunto, mas vale a pena falar de novo, qual é o objetivo das câmaras setoriais? Olha, as câmaras setoriais, por exemplo, a Câmara da Mulher Empresária, só as mulheres conhecem bem as dificuldades dela. E nós temos uma coordenadora e uma diretoria que nos levam às dificuldades que as mulheres estão tendo. E nós, na nossa diretoria, tomamos as devidas providências. O pessoal do turismo, tem uma Câmara de Turismo, reúne lá donos de hotéis, de pousadas, o pessoal de transporte. Nós temos essa Câmara, o pessoal se reúne uma vez por mês lá e leva as dificuldades do turismo. E nós vamos falar com o nosso governador, vamos falar com o nosso prefeito, vamos falar com o prefeito de Porto Seguro, que é um polo turístico, vamos falar com o pessoal de Sauípe, e aí a federação leva essa mensagem, essa dificuldade que a mulher tem, que a comunidade de Porto Seguro tem e que o pessoal de Sauípe tem. Para unir essas informações e poder agir diante delas. O Fabrício Cruz, lá da cidade de Itabuna, quer saber o seguinte: em 2019 o comércio na Bahia cresceu? Cresceu muito pouco, viu, Fabrício? Nós tivemos um crescimento aí em torno de, no estado da Bahia, em torno de 1%. Foi muito pouco. Mas eu sou muito otimista. É melhor crescer 1%, que nós entendemos como pouco, do que dos anos anteriores que estavam caindo, até por questões do desemprego, que nós já conversamos aqui. Nós preferimos que cresça pouco, mas cresça sempre. Vamos ser otimistas a partir de 2020, vamos pensar positivo e vamos ter ações do que nossos governantes, nossos deputados, o Brasília melhore um pouco. Eu sempre defendi muito o dinheiro circular no estado e na cidade, porque eu moro em Salvador, você mora em Salvador, e a população mora nas cidades, em Ilhéus, Itabuna, em Santo Antônio de Jesus, e é onde devia ter o dinheiro. Agora, eu entendo que o dinheiro fica muito em Brasília, naqueles gabinetes luxuosos, muita gente ganhando muito e produzindo pouco. Eu gostaria que esse dinheiro fosse mais direcionado para o comércio, para a indústria e para a agricultura, onde o povo mora. Não ficar em Brasília. Nós temos que, eu até já dei algumas matérias, já fiz até uns artigos, dizendo que nós tínhamos que cortar Brasília à metade. Se a Brasília tem um orçamento X, tinha que ser a metade. Não que faça isso de vez, mas 10 anos, todo ano tira 5% do orçamento de Brasília e vamos distribuir no Brasil todo. Vamos fazer essa distribuição mais justa, porque não é justo o dinheiro ficar em Brasília e a pessoa que mora numa cidade do interior não tem recurso nenhum, principalmente na educação. E o senhor acredita que isso vem sendo conquistado ou que ainda não demos passos em relação a isso? Por exemplo, os projetos de lei que a gente tem em andamento, eles trazem isso como objetivo ou isso ainda não dá nem para a gente ver lá no fim do túnel? Nós precisamos criar essa cultura junto aos nossos deputados. Existem deputados que já pensam assim. Existem deputados, eu estou falando do deputado estadual, e tem deputado federal também que já pensa assim. Mas essa cultura arraigada, antes o deputado só pensava em se reeleger, entendeu? Ele queria 4 anos, terminou a eleição, já estava querendo, daqui 4 anos eu tenho que... Mas hoje, com o advento da internet, do celular, o deputado que pensar assim, vai ser difícil se reeleger. O deputado tem que trabalhar pela cidade dele, pela região dele, pelo segmento que ele é. Se ele é do segmento industrial, ele defende a indústria. Se ele é do segmento da agricultura, você vê lá em Brasília, o
os agricultores são muito fortes no Congresso Nacional, muito senador e muito deputado federal, tem um congresso forte da bancada agrícola. Esse pessoal é forte. Nós precisamos do comércio formarmos uma bancada do comércio forte, que defenda os interesses do comércio. Vamos agora para a pergunta do Caio Amaral, de Lauro de Freitas. Como a PEC que altera a Previdência do Estado pode ser benéfica para a população? A PEC que a FEComércio já se declarou a favor. Nós entendemos, nós tivemos já uma relação boa com o nosso governador, o Rui Costa, e ele está fazendo essa reforma porque ele entende que é o momento. Eu acho que os deputados estão votando nesse período, estão até fazendo reuniões extraordinárias para votar essa PEC. Nós entendemos de suma importância essas mudanças, porque às vezes a legislação ficou muito arcaica e às vezes muita gente recebendo muito e trabalhando pouco e também deixando recursos da pensão para a segunda geração, a terceira geração. Eu acho que o nosso governador está fazendo uma reforma que eu acho muito saudável. Vamos agora à última pergunta, é da Marlene Ferreira, da Boca do Rio. Ela quer saber, também a gente já falou sobre Sesc e Senac, mas a Marlene quer saber a diferença entre Sesc e Senac. Vamos lá. O Senac é voltado para o treinamento da mão de obra. Aquela frase que eu disse, time que não treina não ganha campeonato. Nós temos 42 cursos, ou 44 cursos, para treinar a mão de obra para o mercado. Esse é o Senac. E o Sesc é voltado para a parte, para o comerciário, no que se diz a educação, a saúde, a lazer, a cultura, a arte. Nós temos muito pessoal de artesanato, nós temos muito o teatro. Nós, do Sesc, temos 9 salas de teatro aqui no estado da Bahia. Quer dizer, temos 7 hoje, vamos inaugurar 2. Uma em Alagoinhas e uma em Jacobina. Hoje nós temos 7 unidades. No estado ninguém tem. Com certeza, 9 salas de apresentação artística. Isso é importantíssimo. E para a gente terminar, tem alguns projetos de lei aí até em âmbito federal que impactam no funcionamento do Sesc e do Senac, né? O que é muito negativo, já que a gente falou da importância dessas duas instituições aqui. Logo que esse novo governo tomou posse, às vezes a pessoa, num impulso de querer mostrar serviço, e aconteceu isso com o nosso ministro da Economia, o nosso ministro Paulo Guedes, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho bom, nós recomendamos, mas ele foi infeliz quando ele disse que ia enfiar a faca no Sistema S e ia cortar 20% ou 30% da nossa receita. E nós, como prestamos um serviço muito grande à coletividade, aos comerciários, nós fomos mostrar ao ministro o que é que nós fazemos, os nossos números. E ele hoje, depois desse primeiro ano, ele já está convencido de que não é bem assim. Ele não vai enfiar a faca, não. Ele vai, não sei, se vai dar um cortezinho leve ou não vai. O nosso objetivo, eu sempre disse, inclusive, a um assessor dele, eu acho que ele devia ter meta. Desse meta para o Sesc, meta para o Senac. Quem cumprisse a meta, sim, ele botava até mais dinheiro. Porque a gestão é fundamental e precisa estar... Tem que ser profissional. Para frente, a gente tem que andar para frente, né? Se eu matriculo 10 mil alunos, eu quero matricular para o ano 11, me dê mais verba. Agora, a cidade, ou o Sesc, o Senac, que não der, também corte a verba. Se o cara não mostrar resultado, é como a minha empresa. Meu funcionário tem uma meta. Se ele cumprir a meta, ele tem um bônus. Se ele não cumprir, ele não vai ter o salário básico. Entendeu? Nós somos a favor da meritocracia. Os melhores têm que ser valorizados. Carlos, muito obrigada por vir aqui até TV Alba, por prestar esses esclarecimentos para a nossa população e vida longa FEComércio, então. Muito obrigado, eu queria aproveitar para agradecer. Fiquei surpreso, como disse no início,
com a estrutura que a Assembleia Legislativa da Bahia tem. Não sabia disso, confesso, mas está de parabéns os nossos deputados do estado da Bahia pela iniciativa. Eu sei que vocês têm tanto a televisão como a rádio e faço votos de que divulguem e se precisar alguma coisa na nossa federação, no SESC, no SENAC, os deputados, a casa é deles. Nossa entidade, a casa é dos deputados. Muito obrigada, Carlos, e obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.